Muito boa noite a todos, eu sou o Walter Cariri, vamos dar início ao nosso treinamento com temas sobre câmeras térmicas. E desde já eu gostaria de agradecer a todos que estão prestigiando e participando da nossa live, agradecer ao nossa equipe comercial, a nossa equipe executiva, agradecer também a nossa equipe internacional, que também fez parte da elaboração desse documento, a nossa equipe de engenharia principalmente, enfim, agradecer a todos os parceiros, revendas, dizer para vocês que o objetivo que nos fez fazer esse documento e esse treinamento foi para esclarecer com relação a algumas dúvidas que algumas das nossas revendas nos enviaram. Então, há uma certa falta de informações, né, sobre o uso da tecnologia com câmeras térmicas para funcionamento com a pandemia, com a questão do Covid-19. Então, eu gostaria de começar o nosso treinamento falando um pouco quem é a Sierra. Alguns podem já conhecer, outros ainda não, mas a Sierra é uma marca global. Nós estamos há 25 anos produzindo equipamentos de segurança, presente em mais de 70 países, líder de mercado, líder absoluto na América Latina, com exceção do Brasil, obviamente. Nós estamos iniciando a operação agora. 15% de participação no mercado norte-americano, presença no Brasil com atendimento, suporte e garantias locais, canal de atendimento às revendas direto de fábrica. A Sierra é uma marca que tem um objetivo de ser muito parceiro das revendas, então nós não trabalhamos com distribuidores. Nosso atendimento é direto Sierra, fábrica integradora. Então, me permitam, né, exibir para vocês o nosso vídeo institucional. Crescer é evoluir, adaptar, melhorar e aprender a escolher. É cometer erros e tentar novamente. É tomar a iniciativa, não importa o que os outros pensem. E ao crescer, nos sentimos seguros, porque sabemos que não estamos sozinhos, que temos tudo o que precisamos para seguir nossos instintos e seguir nosso próprio caminho. Crescer é olhar para trás e ver que não nascemos grandes. Nós crescemos grandes juntos. Sierra, sempre perto. Então, voltando, vamos iniciar agora o nosso treinamento, falando que câmeras térmicas não é novidade, tá? As câmeras térmicas já existem no mundo, não só para a Sierra, como para outros fabricantes também, mas elas possuíam uma aplicação um pouco diferente. E em função da questão da pandemia, algumas câmeras começaram a ser aplicadas para a detecção do estado de febre das pessoas, que é um dos sintomas das pessoas que estão contaminadas com o Covid-19. Bom, na imagem do lado, nós temos um aglomerado de pessoas que são alvos, que representam alvos, onde a pergunta que nós fazemos, a primeira pergunta seria: existe tecnologia que consiga detectar um contingente de pessoas, um aglomerado de pessoas, onde eu consiga identificar não somente o rosto, fazer um reconhecimento facial, mas também obter a temperatura com nível de precisão ao ponto de controlar essa entrada? Sim, existe. E nós vamos demonstrar agora um vídeo de um real funcionamento dessa câmera, onde nós observamos um volume de pessoas adentrando ao local, de forma não ordenada, inclusive, e a imagem do lado é uma imagem térmica. Só que na imagem térmica, ela não é possível reconhecer a pessoa, porque é uma imagem que está gerando apenas a informação do calor. Por isso que ela possui duas lentes, né, uma lente térmica e uma lente ótica, que na ótica, aí sim, a gente consegue identificar quem é o alvo que foi demarcado na câmera térmica. Então a gente observa que a câmera está identificando alvo por alvo, ela está conseguindo fazer a leitura da face de cada um, identificação da face, então, cruzando com um banco de dados, inclusive, gerando a temperatura de cada uma das pessoas, e observem do lado esquerdo que há uma contagem automática
das pessoas. Então, essa tecnologia já está à disposição, já está em aplicação, inclusive, e está sendo usada exatamente com esse fim, para o combate à pandemia. Por quê? Dependendo da localidade, existe um processo e um protocolo muito agressivo, que é a da parada total da entrada das pessoas, para que haja uma identificação homem a homem se a pessoa está com febre ou não. Então, algumas indústrias, por exemplo, que nós visitamos, estão fazendo esse processo individual, parando algumas pessoas do processo para fazer esse trabalho nas trocas de turno, com pistolas manuais. Então, há um delay muito grande, há um atraso muito grande de produção, e isso justifica, né, nós termos um processo automatizado que possa permitir a volta à normalidade, né, pelo menos a uma tentativa de volta a uma quase normalidade do processo de entradas e saídas de pessoas. Então vamos evoluir aqui no nosso treinamento, iniciando pelo princípio da termografia, que é quando começa o funcionamento do equipamento. Então, termografia ou termovisão, como algumas vezes é denominada, é uma técnica de monitoramento baseada na medição remota e interpretação da radiação infravermelha que é emitida por um corpo, permitindo identificar regiões, pontos ou pessoas onde a temperatura possa estar alterada com relação a um padrão pré-estabelecido, constituindo-se assim uma poderosa ferramenta preventiva no diagnóstico de falhas, problemas ou desvios de temperaturas. A imagem térmica é uma conversão da temperatura em cores baseada numa escala de leitura configurada, onde a graduação das cores gera a interpretação das flutuações das temperaturas. Mas há o processo de calibração. Isso é a primeira coisa que nós temos que orientar e esclarecer. Qualquer câmera térmica, ela precisa, né, de uma calibração para manter uma leitura de precisão. Eu posso negligenciar o processo de calibração, mas eu não posso ter uma confiabilidade na leitura que esse equipamento está gerando de informação de temperatura. Como é que é feita essa calibração, né? Essa calibração ela é feita registrando uma temperatura conhecida de um corpo ou de uma área, inserindo essa temperatura que foi previamente aferida como valor de referência para a câmera. Então, consiste em parametrizar a temperatura de um ambiente ou de um corpo para comparar com a leitura que está sendo obtida pelo equipamento. E vários fatores podem influenciar nessa calibração e, consequentemente, na precisão da leitura, como, por exemplo, temperatura do ambiente, correntes de ar, dissipação de calor de pisos, paredes, equipamentos e motores próximos aos alvos, etc. Então, na imagem ao lado, nós vemos uma escala de leitura onde as cores mais escuras estão representando menos calor e as mais claras mais calor. Porém, a informação da temperatura de um alvo depende da referência que foi imposta por sua calibração. Então, concluindo, a leitura da temperatura de uma câmera térmica ela é relativa, ela não é absoluta, ela depende de um valor de referência que foi inserido nela. E aí nós iniciamos um funcionamento mais adequado, que é a calibração contínua do equipamento. Então, alguns são fabricados para gerar uma temperatura de referência para a câmera térmica, fazendo assim um processo de calibração contínuo, sem a necessidade de operadores. Então esse equipamento, que é chamado de black body, é um equipamento que deve ser instalado na contraposição à câmera, tornando-se um alvo fixo, gerador de calor, com temperatura fixa, normalmente em 40 graus, que foi previamente configurada e setada na câmera térmica. Então, a partir dessa referência, todos os demais alvos passam a ter uma diferença, uma graduação de radiação, gerando as leituras de precisão. É assim que o equipamento funciona. Só que, mesmo com o black body, se faz necessário proteger o ambiente das radiações do ambiente externo, né, que poderiam momentaneamente alterar a temperatura de um corpo ou de uma área. A gente vê na imagem ao lado o formato, né, o desenho e a foto do equipamento, uma imagem dele instalado, né, uma imagem real, e logo abaixo nós vemos um diagrama de orientação de instalação, onde nós temos a câmera e o black body.
ali instalado a 2,20 metros, 2,30 metros, separado entre eles em 5 metros, sendo 3 o ideal. Logo abaixo do blackboard, se for feita uma leitura, ali é um cone de silêncio. Ali porque em cima daquele ponto há uma fonte geradora de radiação. Então orienta-se que as leituras de temperatura de alvos sejam feitas meio metro para frente ou para trás do blackboard, nunca abaixo dele. Aqui nós temos algumas imagens reais de estruturas que foram montadas com a ajuda da equipe da Sierra para o funcionamento desse equipamento em locais externos. Então, ter uma câmera térmica funcionando em área externa é muito complicado, é um funcionamento crítico para o equipamento, porque ali há uma flutuação muito grande de radiação. Então, a nossa orientação é que haja uma mínima preparação, né, de uma estrutura com lonas, com toldos, que possa haver inclusive um ordenamento, né, do fluxo de pessoas, e aí sim, aí eu tenho um ambiente propício para a leitura da temperatura dentro deste ambiente, com menos interferência das radiações externas. Não é um local hermeticamente fechado, com ar-condicionado, não. A gente observa que entre as lonas, inclusive, há uma abertura, há uma passagem de corrente de ar, mas eu tenho minimizada, né, as oscilações abruptas, né, de radiação, enfim. Então aqui nós temos uma orientação, mas não é qualquer câmera que pode ser instalada nesse tipo de ambiente, e a gente vai ver por que ainda dentro deste treinamento. Margem de erro, isso é uma coisa muito importante, assim como a calibração. Todo equipamento que faz leitura, principalmente de precisão, ele possui uma margem de erro, né? E essa margem de erro, ela depende, ela é proporcional à qualidade dos componentes de hardware e software que o equipamento tem, né? Então essa margem de erro, ela deve ser consultada nas especificações dos equipamentos. Aí vem a nossa primeira orientação. Não se apeguem nem no que eu estou falando, se apeguem a documentos de fábrica. Então, quando vocês forem analisar um equipamento, né, vocês revendas que estão acostumados a trabalhar com projetos, como eu assim fui durante muito tempo, quando nós elegemos um determinado item que vai fazer parte do meu projeto como a solução, antes de eleger, eu preciso verificar se realmente esse equipamento tem as características que eu acho que ele tem. Então, o único documento que resguarda o real funcionamento e o correto funcionamento do item é o datasheet. É um documento formal do fabricante especificando todas as características que aquele produto tem. Então, é importantíssimo que vocês verifiquem aquele datasheet para aferir se o equipamento realmente tem a condição necessária para ser aplicado ao projeto. Então, com relação à margem de erro, todo ele tem. Só que essa margem de erro vai estar lá exposta no datasheet. É importante que vocês verifiquem o da Sierra, o do A, do B, do C, de todos eles. Há algumas nomenclaturas de margem de erro informada com a simbologia menor ou igual, e há outras mais ou menos. Bom, quanto menor for a margem de erro informada pelo fabricante, maior será a precisão de leitura que o equipamento possui. Em aplicações onde a precisão de leitura é requerida, deve-se analisar a margem de erro e o gradiente de variação. Bom, vamos entender um pouco o seguinte. Se ela oscila para mais ou para menos, eu possuo, dentro desse espectro, um gradiente de variação. Ele pode variar dentro desta abertura, né, que a gente chama de gradiente de variação. Então, analisando as várias opções que existem hoje no mercado, nós vemos que tem câmeras com margem de erro em 0,3 graus Celsius e 0,5 graus Celsius. Bom, mas qual seria o gradiente de variação? Vamos olhar nesse gráfico, que nós temos uma flutuação da temperatura lida em 0,3 graus Celsius. Digamos que nós tenhamos uma temperatura de 37 graus como temperatura real. Essa temperatura ela vai poder ser lida pelo equipamento, equipamentos que têm margem de erro em 0,3, essa temperatura vai oscilar entre 36,7 até 37,3.
Então eu tenho, na verdade, 0,6 graus de gradiente e não 0,3. Isso é importante que fique claro para todos. Já o meu outro exemplo, quando eu tenho equipamentos que me informam que possui uma margem de erro em 0,5, essa temperatura ela pode oscilar entre 36,5 a 37,5, gerando para mim 1 grau de gradiente de variação. Então isso é muito significativo. E a pergunta que a gente faz é: a precisão requerida pelo projeto aceita o gradiente de margem de erro informado pelo equipamento? Grandes gradientes acarretam em falso positivo ou, no pior cenário, falso negativo. O que é o falso positivo? É eu entrar no ambiente, a minha temperatura ser lida, eu não estar com febre, mas estar com uma temperatura um pouco elevada do normal, e em função do gradiente, isso ser apontado como um desvio do padrão. Atingiu acima do alvo que aquele equipamento estava configurado. E pode gerar um alarme informando que eu estou com febre e eu não estou. Então foi gerado um falso positivo. Mas no pior cenário é o falso negativo. Então, normalmente o ponto de tangência para a febre é a temperatura de 37,8 graus. Então, se eu estiver com febre, né, e em função desse gradiente ser muito flutuante e essa temperatura lida for para baixo, pode me permitir o acesso, não registrar, não me caracterizar como uma pessoa com sintomas, com febre, e isso caracteriza um falso negativo. Então isso é o pior dos cenários, porque permite uma pessoa que está contaminada a disseminar esse contágio dentro do ambiente. Bom, mas não é toda aplicação de câmera térmica que exige um grau de precisão de temperatura. Vamos ver. Tem aplicações para perímetros, para áreas abertas, onde o objetivo da câmera não é detectar a temperatura, mas detectar alvo, detectar uma presença de alguém ou de alguma coisa. A gente observa aqui na primeira imagem uma vegetação densa, né, onde pela câmera óptica a olho nu é impossível, né, identificar, seja por um CFTV, seja por uma ronda presencial, a identificação de uma pessoa escondida dentro dessa vegetação. Já com a câmera térmica eu consigo observar a temperatura que está vindo daquela área e vai me determinar, vai me demarcar, na verdade, a temperatura corporal de alguém que está escondido, e facilmente ele vai ser identificado. Então isso é uma aplicação que é muito usada, inclusive, com câmeras térmicas. As outras, área marítima, né, onde eu tenho uma escuridão total, se um navio vier às escuras, ele não vai ser identificado a olho nu. Então, com a câmera térmica, a gente também consegue ter clareza. Isso funciona, inclusive, para aqueles países que têm navios de refugiados, enfim. Então, isso também é uma aplicação. Temos outras também no mesmo contexto para vias públicas, perímetros, etc. Normalmente, essas aplicações não requerem leitura de precisão em temperatura. Então, dentro deste objetivo, a câmera térmica está apenas identificando alvos. Eu tenho uma outra aplicação, que é uma aplicação mais industrial, que é a detecção de áreas ou pontos na leitura da temperatura ou detecção de princípios de incêndio. Então, em alguns processos, principalmente industriais, o aumento da temperatura de alguma máquina ou de algum circuito pode acarretar um dano muito grande, de impacto sem proporções. Nesse caso, a câmera térmica age como elemento preventivo. Vejamos aqui na imagem, né, que nós temos um circuito elétrico de alta tensão, onde a olho humano é impossível detectar que está havendo algum problema ali. Inclusive, a própria equipe de manutenção, se for esse ambiente, não vai detectar que está havendo uma anomalia. Mas com a câmera térmica, a gente percebe que no ponto 2, no circuito 2, há um ponto de aquecimento nesse circuito, que pode estar sendo acarretado por uma oxidação daquela linha, ou uma diferença de potencial naquele ponto que fez a tensão aumentar, e aí o cabo ficou superaquecido, enfim. Mas se não houver um tratamento corretivo imediato,
isso pode se estender a um dano sem dimensões calculadas. Então, imagina se essa imagem corresponde à entrada da subestação de uma grande fábrica. Para tudo, né? E o dano se estende, né? Pode gerar um incêndio, uma explosão. Então, é outra aplicação para a câmera térmica. Nesses exemplos, pode ser que alguma temperatura seja requerida, né? Eu posso ter processos industriais onde uma determinada caldeira tem que estar a tanto de temperatura, se ultrapassar um determinado alvo que gere um alarme, em outros pontos uma outra temperatura, CPDs, por exemplo, que tem temperatura controlada, 15, 18 graus, para arrefecer os equipamentos. Ali também é preciso que haja uma identificação se aquela temperatura está normal, mas já não é para calor, sim, mas um pouco para frio. Então a câmera também vai identificar esse mau comportamento. E aí nós chegamos na aplicação para a saúde pública, né, que é a detecção da temperatura corporal para a identificação do sintoma da febre ocasionado pelo princípio viral, para evitar a disseminação do contágio através do isolamento da pessoa contaminada. Nesta aplicação, sim, requer-se uma grande precisão na leitura da temperatura. Então aí nós temos a imagem óptica, a imagem térmica, um aglomerado de pessoas, enfim. Mas a pergunta que se faz, e uma das coisas que nós queremos defender, né, é o nosso ponto de vista, pode ser diferente de qualquer um de vocês, mas para nós as soluções aplicadas para o combate à pandemia do Covid-19, elas precisam, além da térmica, ser acompanhada de uma tecnologia de reconhecimento facial. Por que isso? Aí vem o nosso raciocínio. Apenas a identificação de face não é suficiente. É necessário que possua reconhecimento facial, banco de imagens, blacklist. E aí vocês vão entender o porquê que nós estamos defendendo isso. Vejamos. Se uma pessoa foi identificada com febre, né, em qualquer processo de entrada onde há um controle de temperatura, se ela estiver com febre e ela for detectada pelo equipamento, a pessoa vai ser impedida de ingressar no ambiente, ok. Mas por orientação ao combate à pandemia, essa pessoa precisa permanecer isolada por 14 dias consecutivos. Se essa pessoa, se nós estamos falando de, por exemplo, um líder da equipe, um gestor da indústria, que não é concordante com esse tipo de orientação, que, por exemplo, vai ficar angustiado por ter um trabalho inacabado, ou por realmente se achar muito necessário e até prejudicial ao negócio se ele ficar afastado em home office. Enfim, ou se a gente está falando de um trabalhador comum que tem medo de perder seu emprego por ficar 14 dias afastado e por qualquer um dos motivos, ou por qualquer valor que seja, a pessoa decida, nos dias imediatos ao impedimento que ela teve, tentar ingressar novamente ao ambiente, só que desta vez ela vai medicada com antitérmico. Então, mesmo que eu esteja com a febre, com o Covid-19 ou com qualquer doença que acometa um sintoma de febre, no momento que eu tomar um antitérmico, o antitérmico vai reduzir a minha temperatura corporal. E no momento que eu tiver com a temperatura reduzida e tentar ingressar, eu não vou ser impedido de entrar porque o equipamento não vai me bloquear, eu estou com temperatura normal. E se a gente está falando de uma entrada de um grande aglomerado de pessoas, dificilmente o porteiro, ou a portaria, ou a pessoa que está fazendo o controle vai me recordar deste evento. Então, facilmente eu posso ter uma entrada. Então, eu não posso deixar de lado o raciocínio de que é importante a detecção corporal das pessoas, sim, para um impedimento imediato, sim, mas eu também não posso deixar de lado a segurança do processo como um todo, né? Eu preciso fechar o ciclo. Então, a câmera térmica só, por si só, no nosso ponto de vista, não é suficiente. Eu preciso de uma outra coisa associada, que é o reconhecimento facial.
Então, no nosso ponto de vista, no momento que uma pessoa for identificada com febre, imediatamente ela precisa ter seu rosto incluído a uma lista para bloqueio por 14 dias. Então, se ela tentar regressar, ela vai ser novamente impedida, mas pelo reconhecimento facial e não por estar ou não com febre. Então, isso traz um nível de segurança ao processo muito grande. E é isso que a gente quer chamar a atenção. Vamos ver o vídeo do funcionamento dessa tecnologia aplicada ao supermercado, por exemplo. Então, aqui a gente tem o funcionamento, nós observamos as pessoas entrando no supermercado, todas as faces sendo registradas, a contagem de pessoas à esquerda também acontecendo, e logo abaixo a gente vê um rosto de um cidadão que estava com temperatura anormal em 37,9 graus. Ele automaticamente, o sistema já o incluiu numa blacklist. Se ele tentar regressar, ele vai ser identificado e a equipe de segurança, ou a equipe do próprio estabelecimento vai fazer o seu isolamento. Então, isso é o que a gente queria também demonstrar para vocês. E aí vem as telas de recurso que a nossa câmera térmica possui. Então, além de ter reconhecimento térmico e facial no mesmo equipamento, isso é uma exclusividade Sierra. Nós observamos o comportamento de vários players no mundo, né? De vários modelos de equipamento disponível hoje no mundo, e só o nosso, até o momento, tem o funcionamento duplo em térmico e reconhecimento facial. Mas, além disso, aí gera valor agregado, né? Aqui nós temos telas reais, né, que o equipamento fornece ao operador, ao cliente, ao gestor, que envolve reconhecimento facial, como eu já falei, reconhecimento de veículos, incluindo motos e bicicletas, rastreio de temperatura, pesquisa térmica, rastreio por foto, histórico de imagem, histórico de saúde, biblioteca de rosto, whitelist, blacklist, contagem de pessoas, gráficos, relatórios, etc. Então, isso tudo gera valor agregado ao produto. É muito importante que a gente tenha um produto que possa gerar informações, né? Informações para a equipe de gestão, informação para o cliente, informação para a revenda. Então, esse equipamento, além de possuir o facial e térmico, ainda entrega uma série de recursos ao sistema. Vamos a um outro ponto que também é importantíssimo, que é a temperatura de trabalho. Essa temperatura de trabalho, ela pode, inclusive, restringir o funcionamento desse equipamento em algum projeto. Então, a temperatura de trabalho é a temperatura de operação que a câmera vai estar submetida. É a temperatura do ambiente ao qual o equipamento está instalado. E se ele for colocado fora desses parâmetros, vai ter o seu funcionamento prejudicado. Então, algumas câmeras térmicas, elas possuem, isso foi uma pesquisa que nós fizemos, que a grande maioria delas trabalha com temperatura entre 10 a 35 graus positivos. Isso de temperatura ambiente. E o que faz com que seu local de instalação seja totalmente interno e com temperatura controlada. Este equipamento não deve ser submetido a uma área externa com temperatura ambiente. Ora, a gente tem que redobrar a atenção, inclusive aqui no Brasil, porque no verão as temperaturas vão superar os 35 graus com facilidade. E aqui na região sul, as temperaturas no inverno também costumam ficar abaixo de 10 graus. Então, se eu coloco esse equipamento numa dessas sazonalidades de clima, esse equipamento vai apresentar um mau funcionamento, porque está submetido a uma temperatura superior a 35 e inferior a 10 graus. Isso é preciso ficar atento, né? Novamente, isso está no datasheet, isso está nos documentos de características da câmera. Lembra aquele funcionamento daquela imagem do hipermercado? Aquele funcionamento, ele é semi-aberto, ele não é fechado, ele não é interno, porque a gente observa que o objetivo da câmera para essa aplicação é detectar fluxos de entrada de pessoas. Então essa câmera não vai ficar muito longe da porta de entrada, do pórtico de entrada.
Então, se eu estou falando de hipermercado, fábricas, aeroportos, hospitais, normalmente esses locais têm uma porta e uma abertura muito larga. Normalmente com aquelas portas de correr, com sensor de presença, no momento da aproximação de uma pessoa a porta abre, enfim. Se eu estou falando de um fluxo muito grande de pessoas, essa porta vai abrir e fechar milhares de vezes por dia. Então, se essa câmera está ali, naquele ambiente, obviamente que se aquela porta dá para a área externa, dá para a rua, o fluxo de correntes de ar dentro daquele ambiente é muito intenso e vai permitir toda a entrada da radiação externa para dentro daquele local. Então não é porque ela está abrigada da chuva e do sol que a gente pode considerar ela como interna. Eu tenho que também ter a consciência do fator ambiental que ela vai estar sendo submetida com o uso contínuo. Então, esse tipo de temperatura de trabalho restringe a câmera a um local totalmente fechado, com temperatura controlada por ar-condicionados e tudo mais. Então, eu vou eleger uma câmera para o combate à pandemia, para trabalhar com esse tipo de fim, eu preciso de uma câmera que suporte uma escala maior de temperatura de operação e não ficar restrito entre 10 e 35. Isso é preciso ficar atento para não submeter um projeto às falhas que vão ser detectadas posteriormente, vão ser muitas vezes pelo próprio cliente, avisando a revenda de que o equipamento não está funcionando bem. Aqui nós temos a altura de instalação, que é um outro fator importantíssimo. Algumas alturas de instalação que são recomendadas pelo fabricante restringe o equipamento a pedestais, suportes, porque se a câmera não pode ultrapassar 1,5 m de altura, ela não pode ficar instalada numa área muito alta, num suporte, numa estrutura que já existe. Ela vai ter que ser adaptada para permanecer a altura de 1,5 m. Então a gente, inclusive nas imagens, a gente observa algumas aplicações que foram feitas com câmera em suporte. E aí tem que haver também um estudo e uma projeção de uma proteção para esse equipamento. Uma proteção com uma barreira de contenção ou com um vigilante ali do lado, porque se essa câmera fica numa área de entrada apenas dentro de uma estrutura com suporte, qualquer pessoa pode desavisadamente esbarrar no equipamento, promover um dano ao equipamento, ou vandalismo, ou até mesmo um furto. Então, eu também tenho que pensar nisso. Então, quando eu for projetar um funcionamento de uma câmera térmica para este fim, eu tenho que observar qual é a altura recomendada pelo fabricante para a instalação do equipamento, porque se ficar pedestais já me limita bastante o uso. Então, a orientação é que nós tenhamos uma câmera térmica instalada a uma altura que fique isenta da altura do ser humano, orientada acima de 2 metros, 2,10 metros, 2,20 metros. Porque aí sim eu posso deixar o equipamento em pleno funcionamento de forma automática, sem a necessidade de ter alguém do lado para estar protegendo fisicamente minha solução. Então aqui do lado a gente vê imagens novamente da Sierra em instalações reais, onde o equipamento foi instalado na marquise, a 2,30 metros de altura, onde é inclusive a instalação orientada pelo equipamento no datasheet. E ali eu tenho uma instalação que pode permitir o funcionamento contínuo do equipamento, totalmente isento da circulação de pessoas. Existem outras soluções que estão chegando no mercado em outros formatos, inclusive a Sierra também tem equipamentos em formato de totem. Só que esse tipo de equipamento, apesar de visualmente já promover uma aplicação imediata, eu preciso guardar atenção para as restrições de aplicação, que pode também restringir esse equipamento a alguns comportamentos. Então, vamos analisar primeiro. Reconhecimento de máscaras. Bom, dentro do que nós observamos, alguns equipamentos só funcionam com pessoas cadastradas.
Então isso é uma pergunta que tem que se fazer. O equipamento funciona, ele detecta a máscara com qualquer pessoa ou somente para uma relação cadastrada? Porque se for para qualquer pessoa, ok, mas só para uma lista de pessoas previamente com o rosto configurado no banco de dados, eu restringo bastante o uso. Eu já não posso colocar em hospitais, aeroportos, hipermercado, centros comerciais, shoppings. Não dá, porque as pessoas não estão cadastradas, elas não vão ser identificadas com máscara ou sem máscara, porque elas não fazem parte do banco de dados. A segunda é a temperatura de trabalho, novamente. Os equipamentos, a grande maioria dos equipamentos com este tipo de formato, só permite a instalação entre 10 a 35 graus de temperatura de trabalho. Isso também limita a uma área completamente interna e livre e isenta de circulação de ar, de vento. Margem de erro, 0,5 graus Celsius, que dá um gradiente de 1 grau. Então incorre naquele mesmo problema que a gente viu lá atrás. Não me dá um nível de precisão muito alto. Local de instalação com temperatura controlada. E ele pelo menos não é orientado a ser usado de forma autônoma para verificação de temperatura. A orientação é que ele seja utilizado com dupla verificação com termômetro clínico posteriormente. Então a gente vê inclusive uma descrição do datasheet, onde a gente observa que realmente a temperatura de operação está entre 30 e 45 graus, mais ou menos 0,5 de margem de erro. Isso limita totalmente o equipamento. Nós temos também uma nota onde é inserido que é extremamente importante a instalação em locais internos, ampliando a capacidade de medição, e logo abaixo, necessária a dupla verificação através de termômetros clínicos. Então, são cuidados que nós temos que ter para simplesmente não projetar o equipamento apenas de forma visual. Bom, vamos falar um pouco mais sobre uma outra exclusividade Sierra. A Sierra ela desenvolveu um aplicativo para funcionamento exclusivo com essa câmera térmica que nós demonstramos, tá? Então, esse aplicativo possui uma série de funções. Então, visualização em tempo real do funcionamento da câmera, busca de registro de um acesso qualquer através de uma foto, o histórico de saúde de uma pessoa que teve acesso, enfim. Vamos observar, na prática, o funcionamento do equipamento. Então, a gente observa aqui que há um acesso ao equipamento, ao software, ao aplicativo. Ele apenas aqui está demonstrando onde está a instalação no nosso laboratório. Então a câmera está funcionando integrada com o aplicativo, e agora sim, entramos no aplicativo, vamos acessar o servidor, as mesmas informações aqui estão sendo exibidas no servidor. Então aqui nós temos o colega que vai fazer uma simulação de uma entrada. Então ele agora vai promover uma entrada, ao qual o equipamento, pelo aplicativo, vai reconhecer a face, vai detectar a temperatura e vai compará-lo com o nosso banco de dados. Agora o colega vai novamente fazer uma simulação, dessa vez com isqueiro apontando na frente da face, e imediatamente é detectado o alarme. Então, essa facilidade faz com que o gestor possa usar remotamente, que a portaria possa fazer uso sem precisar estar fisicamente no local. Isso traz uma série de ganhos para a operação. A próxima, nós temos a busca do registro de um acesso por foto. Isso eu acho fantástico, porque permite a operação em qualquer dúvida. Então eu estou acessando o ambiente, eu estou encontrando uma portaria, e a portaria precisar saber se por acaso eu estive no local, a portaria não precisa nem me pedir um documento, porque eu posso estar usando um documento falso, eu posso falar o nome de qualquer pessoa. A portaria vai tirar uma foto do meu rosto e comparar no servidor se esse rosto já esteve presente. Isso é possível? Sim, isso é possível. Vamos demonstrar aqui o funcionamento, onde a gente tem novamente o acesso ao servidor, a seleção da imagem, que pode ser pela galeria ou pode ser uma foto instantânea. Nesse caso, estamos tirando uma foto instantânea. O colega vai tirar a foto, vai enquadrar essa foto no formato de rosto,
fez o enquadramento, aí basta pedir para o aplicativo fazer uma busca se aquele rosto por acaso já passou pelo local. E o aplicativo traz imediatamente todas as vezes que aquela face apareceu diante da câmera. Isso é fantástico, isso é um nível de precisão e de aplicabilidade muito forte. O próximo item, que também é um outro recurso que o sistema possui, que é a busca do histórico de saúde. Vamos avançar aqui. Aqui. Então eu posso, no momento que uma pessoa entra no local, eu posso fazer o sistema buscar para mim, através, novamente, do acesso ao servidor, em formato de gráfico, todas as vezes que essa pessoa passou pelo meu local, em todas as entradas, o comportamento de saúde que ela teve, as temperaturas que ela registrou, eu tenho isso na palma da mão. Inclusive eu posso criar no meu banco de dados de pessoas, peso, altura, eu posso colocar mais informações para criar um banco de dados um pouco mais rico. Agora eu vou fazer um comparativo, isso foi graças à nossa engenharia, eu também agradeço de antemão o trabalho que o pessoal fez. E nós temos aqui um quadro comparativo do nosso datasheet com o datasheet de outros concorrentes, de outras opções que existem hoje no Brasil e no mundo, com esse tipo de aplicação, que é a detecção da leitura corporal, da temperatura, com um nível de precisão ao ponto de ser utilizada ao combate à pandemia. Então, aqui estão as principais características, não são todas, mas a gente vai falar um pouquinho uma por uma. Primeiro, detecção de temperatura. O modelo da Sierra, ele tem uma graduação de margem de temperatura que vai de menos 20 a mais 60 graus Celsius. Os outros concorrentes estudados de 30 a 45. Então isso limita bastante. A câmera térmica, que está com um gradiente de leitura de temperatura entre 30 e 45, eu tenho apenas 15 graus aqui de diferença. Não é uma câmera com funcionamento aplicado a uma detecção de temperatura abaixo de 30 graus. Então eu não vou conseguir, por exemplo, aplicar essa câmera no combate ou na prevenção de incêndios para CPDs ou para flutuação de temperatura em 20 graus, em 18 graus. Ela não foi fabricada e projetada para isso. Eu também não vou poder aplicar essa câmera à detecção de incêndios, que superam aí os 55 graus. Eu não vou poder também utilizar ela para um range maior de leitura de temperatura, porque ela está parametrizada entre 30 e 45 graus. O segundo ponto é a temperatura de trabalho. Nesse caso, a Sierra, o modelo da Sierra vai de menos 30 a mais 60 graus Celsius. Então ela permite uma flexibilidade de instalação de ambientes muito grande. Por isso que a gente viu aquelas imagens da fábrica da Audi, instalada em áreas externas da fábrica, com a temperatura oscilando, e ela está projetada para isso. Eu apenas preciso criar uma estrutura para minimizar essas flutuações de radiação, mas o equipamento pode ser instalado naquele ambiente. Nos outros concorrentes, há uma certa igualdade nessa temperatura de trabalho, que está entre 10 e 35 graus. Então, novamente, em alguns datasheets, inclusive, há a observação: use apenas interno e sem vento. Então, isso restringe o funcionamento do meu equipamento. Margem de erro. O modelo da Sierra é menor ou igual a 0,3 graus Celsius e nos outros concorrentes 0,5, o que faz com que a margem de erro fique maior. O nosso compromisso com as revendas e com o cliente ele é tão grande que a Sierra, a gente entende que o nosso equipamento não pode funcionar sem o Black Body. Ele faz parte do equipamento, é um conjunto. Inclusive, é o único datasheet que expõe isso, onde o Black Body faz parte da câmera térmica. Tamanho é o nosso compromisso. Hoje, a nossa equipe comercial não consegue, por exemplo, vender apenas a câmera térmica.
ou vender apenas o black body. Pode até ser em caso de defeito ou substituição, mas a venda original ela é feita em conjunto, câmera térmica e black body. O que nós vemos em outros fabricantes, em outros modelos? Os equipamentos sendo vendidos separadamente e muitas vezes, quando se orienta a venda de uma câmera, não se fala do black body. Isso permite que a revenda e o integrador tenha essa surpresa durante a instalação, onde vai perceber uma flutuação muito grande da calibração, da necessidade de calibração, e vai descobrir depois que vai precisar de um outro equipamento. Então, a nossa orientação é que toda vez que vocês projetarem uma câmera térmica para algum local, também projetem o black body, porque ele vai ser absolutamente necessário. Detecção facial. No nosso modelo, sim, com temperatura associada ao rosto. Nas concorrentes também nós observamos a detecção facial. Mas e o reconhecimento facial? No nosso, sim, inclusive com um banco de imagens de 100 mil pessoas, permite criação de grupos de usuário, blacklist, lista VIP, etc. Nos outros concorrentes não possui, só detecção facial, mas o reconhecimento facial para saber que o João é o João, não tem. Banco de dados de imagem também não tem. Então isso pode ser até adquirido, montado, se eu adquirir um NVR específico para esse fim e uma licença de um software também específica para esse fim, assim como em qualquer câmera IP, e aí eu começo a fazer uma coxa de retalhos ali para entregar o que a Sierra consegue entregar com um único equipamento. E na hora que eu for fazer a conta na ponta do lápis, eu preciso também considerar a soma dos valores de todos esses equipamentos sobressalentes para poder entregar o reconhecimento facial. Leitura de temperatura simultânea. No nosso modelo, até 16 pessoas entrando num aglomerado simultaneamente, e nos outros modelos que nós analisamos, simplesmente isso passa sem nenhuma informação no datasheet. Não há nenhuma informação de leituras simultâneas dos equipamentos. Lente, no nosso caso, de 8 milímetros para térmica e para ótica de 2,7 a 12 milímetros. Ou seja, ela é uma lente varifocal motorizada. Então isso permite, para quem entende de CFTV, sabe que uma lente varifocal permite uma flexibilidade de localização de instalação muito grande. Eu posso colocar alto, baixo, perto, longe, porque a ótica vai me dar essa flexibilidade. Nos outros modelos, todos que nós analisamos, as térmicas possuem entre 10 e 15 milímetros. Então, quanto mais milímetros a lente tem, mais distante eu preciso colocar a minha câmera. Então, eu preciso também saber se no cliente tem espaço para colocar essa câmera tão longe assim. E na ótica, lente fixa. Nós não encontramos na concorrência nenhum outro modelo com lente varifocal, muito menos motorizada. Então, quando eu tenho uma lente ótica fixa, isso determina a localização da minha câmera. Eu não tenho essa flexibilização para afastar ou aproximar, porque senão eu perco o foco do meu objetivo óptico. Avançamos aqui para o aplicativo mobile. O nosso equipamento tem, inclusive, exclusividade Sierra. A altura de instalação. A nossa câmera, ela inclusive está nos documentos, ela permite a instalação em 1,20 m até 3 metros. Já os concorrentes, de 1,5 m a 1,80 m. Lembra do pedestal? Então, são câmeras que precisam ser aplicadas a pedestais, que aí incorre o risco de queda, de furto, de vandalismo, ou eu posso também colocar ela em pedestal e colocar um vigilante do lado 24 horas para evitar que qualquer pessoa se aproxime do equipamento. E tempo de leitura da temperatura. Então eu registrei um rosto e eu vou fazer a leitura da temperatura desse rosto. Em quanto tempo isso acontece? Na Sierra, no modelo da Sierra, é menor ou igual a 50 milissegundos, e nos concorrentes eles têm, mas não é informado no datasheet. A gente não encontra essa informação no datasheet. Bom, então com relação às especificações, essas são as mais importantes, e aqui tem um quadro comparativo de um para o outro, para que a gente possa, de fato, analisar a comparação de equipamentos
E aí, novamente eu falo, não confie simplesmente no que a gente escuta ou no que eu estou falando. Vá através de documentos. Então, vai cotar uma câmera da Sierra, peça o datasheet do equipamento, porque é uma formalização que o fabricante tem de compromisso ao mercado e revenda. Também, da mesma forma, peça o datasheet de outras soluções que vocês estão analisando para poder fazer o julgamento. Mais uma informação, já estamos chegando aqui no fim do nosso treinamento, uma informação sobre a previsão de fim da pandemia no mundo. É uma previsão, tá? Bom, esse gráfico ele foi divulgado no mundo inteiro, né, através de um laboratório em Singapura chamado Data Drive Innovation Lab. Esse laboratório faz estudo de epidemias, de doenças e gera expectativas ao mercado médico no mundo. E ele previu que a pandemia estará extinta no mundo a partir de dezembro deste ano. Bom, pode ser mais, pode ser menos, pode ser que eles acertem, mas o que nós queremos trazer é que a previsão para um fim da pandemia ela existe. A gente vai voltar à normalidade. E isso gera um outro desafio. Justificar para o cliente que adquiriu o equipamento o que fazer com a câmera térmica para leitura de febre após a pandemia. Então isso traz um desafio para nós, né, e para as revendas, para que a gente possa realmente ter um equipamento que vai ser possível fazer uso depois. Então, no nosso ponto de vista, a gente pode pensar o seguinte: ora, vamos continuar então usando a câmera que foi adquirida para detecção de febre. Mas depois da pandemia, não imediatamente após, porque a gente passou muito tempo bombardeado por essa informação, ainda vai, né, ficar aquele sentimento, uma pessoa está com febre, isola. Mas com o passar do tempo, entrando para a normalidade, se é que a gente pode dizer que nós vamos voltar para a normalidade, mas a gripe por si só, a febre por si só, nunca foi impeditivo de entrada de ninguém. Então, dificilmente a gente vai ter uma pessoa impedida de entrar num shopping ou entrar num aeroporto porque está com febre. Havia até um jargão antigo, né, que se falava que funcionário bom e comprometido é aquele que até com febre vinha trabalhar. Então, isso voltando para a normalidade, uma fábrica, não vai impedir que um funcionário entre apenas porque está gripado, está resfriado, está com febre. Pode até, né, haver uma orientação de ir para uma enfermaria, alguma coisa, mas não vai gerar aquele alarme de impedir, enfim. Então, isso tende a tornar o processo da solução obsoleto. E aí, no nosso ponto de vista, as câmeras que hoje estão sendo instaladas com o advento do reconhecimento facial vão ter uma utilização mais abrangente, porque permite que a gente possa continuar usando a câmera para controle de entrada, controle de acesso, blacklists, whitelists, tratamento VIP diferente, enfim. Então eu posso, reconhecimento de veículos, então eu posso ter um equipamento que vai me trazer um valor agregado após a pandemia também. E por fim, um checklist básico, né? E se vocês não quiserem anotar ou quiserem essas informações, basta pedir por e-mail que a gente envia para vocês sem problema, para evitar que vocês anotem. Ou se quiser pode anotar agora, não tem problema. É um checklist básico para a aplicação das câmeras térmicas. Então, primeiro, a câmera permite ser instalada em áreas internas e externas? A margem de erro é menor ou igual a 0,3? O equipamento possui restrição de altura de instalação? O black body está incluso? A câmera possui grande intervalo na leitura da temperatura? A câmera possui reconhecimento facial? Quais são as restrições da temperatura ambiente? Permite o cadastro de 100 mil pessoas no banco de imagens? Permite atuar com whitelist e blacklist? Quantas leituras simultâneas de temperatura a câmera consegue efetuar? Qual o tempo de leitura dessas temperaturas? É inferior ou igual a 50 milissegundos? Possui aplicativo mobile? Possui lente ótica varifocal motorizada? Enfim, obviamente que isso são características que
a gente conseguiu detectar que a Sierra tem de vantagem em detrimento das outras, mas nada impede que vocês possam fazer uso de qualquer marca. A gente respeita o trabalho de todas as marcas, todos os concorrentes. Eu acho que a gente, na verdade, tem que somar forças para poder... a gente está diante de um problema, de um inimigo invisível, né? A Sierra não enxerga seus concorrentes como inimigos, enfim, com propostas parecidas, mas diferentes do mercado, e que nesse momento a união faz a força. A união faz com que todos nós estamos no mesmo barco, todos nós estamos sendo afetados pelos mesmos problemas. E se nós, fabricantes de tecnologia, seja o nome que for, temos uma ferramenta que ajuda nesse trabalho, ajuda a sociedade mundial, inclusive, voltar à normalidade, que nós unimos força para que isso se torne maior, para que essa bandeira de paz e de normalidade seja grande e volte a acontecer. É o que todo mundo pede, né? Que a gente volte à normalidade no prazo mais curto possível. Então a gente respeita o trabalho de todas as concorrentes, nada impede que vocês trabalhem com... Existem N marcas no mercado, mas é importante que a gente tenha consciência das limitações de cada equipamento para não errar na elaboração do projeto. Então é isso que a gente tinha para falar para todos. Nós agradecemos imensamente a participação de todos nessa noite, quem pôde prestigiar essa live. Nós colocamos aí à disposição o nosso e-mail, contato@sierrabrasil.com.br. Também temos o nosso site, né, sierrabrasil.com.br, ou simplesmente sierra.com.br. Esses dois domínios são nossos. Então, novamente, só tenho a agradecer a todos. É provável que vocês, ainda este ano, comecem a ver a marca Sierra mais em evidência. Tem todo um planejamento de mídia e de marketing que está sendo feito e colocado em execução, mas dentro de um crescimento sustentável na operação do Brasil. Então, desejo a todos uma boa noite. Novamente, muito obrigado por assistir a nossa transmissão. Um abraço.